Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Bom, tô aqui no congresso, na Jornada Paulista de Urologia. Esse aqui que é o Dr. Felipe Saliba, amigo urologista, atualmente doutorando pela Universidade de São Paulo, em litíase, tá para defender o seu trabalho em breve. Amigo de longa data da Santa Casa aí. E eu trouxe aqui para falar um pouquinho das novidades que teve aqui das jornadas sobre cálculos renais. Luzes não, né, Felipe? Que prazer estar aqui, cara. Me conta aí. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tentar atualizar um pouquinho aí sobre a questão dos cálculos. O cálculo é uma doença que é recidiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que têm cálculo podem voltar a ter de novo. Então, se você já teve uma crise de cólica renal ou um cálculo renal, você tem uma grande chance de ter de novo. Por isso, a grande importância de acompanhar. Acham às vezes que tiveram e depois tem surpresa de ter novamente. Então, o Congresso fala muito sobre como tratar bem os cálculos, mas ao mesmo tempo também a gente sempre discute como prevenir os cálculos. Isso que ele falou é importante, né? Um número alto. Se for pensar 30%, 50% vai ter de novo, tem que fazer alguma coisa pra você não ter, né? Porque isso piora a qualidade de vida, você vai ter que ir pro pronto-socorro, você tem risco de ter uma infecção, piora da função renal, é só o risco cirúrgico, né? Então tudo que você puder fazer para prevenir é importante. E você chegou a ver alguma coisa aqui sobre alguma novidade com relação a essa questão de prevenção? Ou você acha que o negócio tá meio muito superficial, é uma coisa muito... Eles falam muito a questão de microbiota intestinal e prevenção de cálculos renais. O que você achou dessa parte mais filosófica, metabólica dos cálculos renais? Eu acho que é cada dia mais a formação dos cálculos. Então a gente tem aprendido sobre isso, tem entendido como funciona o metabolismo dos cálculos, então desde alguns exames, alimentação, estilo de vida, da obesidade, e com isso cada vez mais a gente entende que cada paciente pode ter um tipo de cálculo e vai ter um tipo de prevenção. Então por isso é importante você acompanhar com o seu médico todas aquelas restrições que antigamente se falavam ou que você ouve falar, ela nem sempre vai se aplicar a você. E se você fizer isso, talvez você cortando o tipo de alimento, você esteja comendo mais exatamente do que pode te formar mais cálculo e aumentar a sua chance de ter mais crises, e isso é um problema, né? O congresso aqui também na parte de cálculo foi muito específico também na questão de tratamento, cada vez mais os tratamentos minimamente invasivos, alta no mesmo dia, pouca complicação, melhora todo o processo. Então, para o paciente não ter medo do tratamento preventivo, que é quando você já tem o cálculo, você trata ele de uma forma organizada e não ter que tratar num momento ruim, como o Dr. Thiago falou, numa urgência, 1 dia, 2 dias vomitando, com dor, com insuficiência renal, com infecção, que você foi pego numa crise e não sabia que tinha cálculo ou não se programou para fazer isso com calma. Isso é verdade. E a questão do tratamento minimamente invasivo, parece que tem ciclos, né? Existiu o ciclo das cirurgias percutâneas, agora só totalmente pelo canal, né? Que são as flexíveis, agora misto dos dois. Isso deve muito ao tratamento com os lasers de alta potência, né? Isso. O que você tem visto da sua prática mesmo? O uso do laser de alta potência já está fazendo? Já? Hoje é uma realidade já nas grandes capitais, a gente tem conseguido mesclar. E assim, o laser de alta potência ele vem junto com todo um processo, né? Você precisa ter a fibra que suporta essa alta potência, você tem um suporte para você irrigar, toda uma questão. Existem acessos que aspiram a sujeira, que a gente falou, os fragmentos ou os cálculos. Então todo um processo para você poder conseguir canalizar essa energia e fragmentar o cálculo de uma forma efetiva. E aí hoje você trata pelo canal, cálculo que até 10 anos atrás você precisa fazer uma cirurgia gigante, um corte, ou eventualmente até uma cirurgia não tão invasiva, mas que tinha risco de sangramento e outras questões. Sim, exatamente, isso aí. E para terminar, né, legal isso aí que ele trouxe, principalmente da questão da prevenção dos cálculos renais, né, que tem falado muito sobre o uso da tecnologia para você ajudar na prevenção, não só a mudança de vida. Porque esse tratamento individualizado, é muito difícil você conseguir analisar isso, né, você tiver um objetivo para cada um no seu dia a dia, né? E hoje tem tido muitas coisas relacionadas à inteligência artificial, o uso de alguns aplicativos. Você tem usado isso? Está começando a introduzir? Ou ainda muito ficção científica? Eu acho que isso tem melhorado cada vez mais. Ele tem otimizado e criado mais inteligência para a gente de como avaliar os pacientes, mas ainda não vejo grandes aplicativos que consigam. Eu acho que ainda... É um benefício muito grande fazer um negócio desse, né? Não, é que a formação de cálculo é uma questão tão multifatorial que você ainda está
usando o bom senso do médico para somar todas essas questões. Seja uma análise feita com um exame de urina de 24 horas, análise do cálculo, o estilo de vida, a evolução do paciente, dos exames, um recordatório, uma avaliação alimentar, metabólica, então diversas coisas. A síndrome metabólica, que tanto se fala hoje, ela aumenta a formação de cálculo. Isso é verdade. Você vê? São pequenas coisas que ainda a gente precisa compilar. Mas eu acho que a inteligência artificial vai cada vez mais entender isso junto com a gente para melhorar. A ferramenta que vai conseguir juntar todas as informações, né? Eu acho que sim. Porque, por exemplo, assim, ele falou da síndrome metabólica, né? A gente sabia, né, que quanto maior a circunferência abdominal, que é da síndrome metabólica, quando chega o paciente de consultório e a queixa é pedra no rim, antes de você abrir a imagem para ver a pedra, você já sabe que é uma pedra grande, né? Isso pela circunferência abdominal. E hoje é isso que ele falou, né? Já é um risco maior, né? É um risco maior. Mas como que você vai estratificar isso? Isso eu acho importante, que é o negócio que ele falou de ser individualizado, né? Antigamente você pensava, primeiro começou com uma questão observacional, né? Você via que o paciente era uma causa e efeito. Hoje você entende o metabolismo do porquê que isso acontece, entendeu? Você entende que ele causa uma acidificação da urina e isso muda a curva. Uma questão bem técnica, mas ele faz com que o cálculo cresça mais rápido. Então, todas essas questões você consegue contrabalancear isso. Existem suplementos que são dados para você poder mexer na acidez ou alcalinizar a sua urina. São coisas super simples. São medicações corriqueiras ou às vezes até nem são chamadas de medicação, como um suplemento alimentar para você mexer na sua urina e bloquear a formação do cálculo. Às vezes é o pulo do gato para você não ficar enxugando gelo, formando cálculo cada 2 anos. Exatamente. E visitando sorologista todo ano para achar uma pedrinha. É melhor visitar para prevenir do que visitar para prevenir, tomar um cafezinho com o sorologista e só, sem precisar operar. Não? É isso. Muito bom. Doutor Felipe, obrigado, cara, por ter vindo aqui. Sempre um prazer tê-lo nos congressos, cara, companheiro aí de vida aí, amigão. E é isso aí, tamo junto, cara. Tamo junto.